Vamos chamar a Daniela Florenzano lá nos Estados Unidos, hein? Continuam as tratativas na Câmara de Representantes norte-americana, que tem maioria democrata, do impeachment do presidente Donald Trump, que poucos acreditam que possa vir a se consumar. Vamos saber da Daniela Florenzano quais são as últimas notícias. A segunda audiência pública do Comitê Judiciário teve como objetivo a apresentação de evidências contra ou a favor do processo de impeachment. Republicanos sustentaram que não havia evidências claras de que Trump tivesse intenção maliciosa ao pedir que o líder ucraniano Volodymyr Zelensky investigasse o rival político dele, Joe Biden, em troca de ajuda militar. Mas representantes do partido tentaram desviar o foco das atitudes do presidente americano e mirar no processo de impeachment em si, questionando motivação e o ritmo acelerado de andamento dele na Câmara. Já os democratas fizeram um resumo das conclusões da investigação de mais de 2 meses do Comitê de Inteligência, em que afirmam que a conduta de Trump foi um perigo claro e presente para as eleições de 2020 e para a segurança nacional. Vídeos de testemunhos de diplomatas e funcionários do governo ilustraram a argumentação. A Casa Branca se recusou mais uma vez a participar da audiência, provavelmente a última a ser realizada antes da apresentação dos artigos de impeachment, que devem ser debatidos e submetidos à votação até o fim da semana. Dos Estados Unidos, Daniela Florenzano para a Rádio Bandeirantes. Para nós que estamos fora disso, né, Rafael, Pedro, Thaís e Zaidan, soa muito estranho, né, que um presidente de uma nação, e aí nem olhando que nação é essa, ainda mais quando se trata dos Estados Unidos, peça ao representante de uma outra nação que investigue alguém da sua nacionalidade que poderá ser um concorrente na eleição seguinte. Parece muito estranho isso, né? Mas estamos falando de Donald Trump. Pois é, né, Zé Paulo? E a gente vai ter de ver de que forma ele vai sair desse processo, né? Porque nós já explicamos aqui, muitas vezes já falamos sobre esse assunto, os republicanos têm o controle do Senado, então é possível que o processo avance na Câmara dos Deputados, dos representantes, o equivalente à nossa Câmara dos Deputados, mas ainda não há um elemento tão concreto para convencer os republicanos a aprovar o impeachment de um dos seus. O que a gente não sabe ainda é que tipo de efeito esse processo todo a que ele está sendo submetido terá na eleição do ano que vem. Se terá o efeito esperado pelos democratas de, pelo menos, desgastar a imagem de Donald Trump como alguém que confidenciou a um presidente de um outro país questões internas, que chantageou um presidente de um outro país para investigar um adversário político, ou se, de outro jeito, ele sairá fortalecido desse processo como alguém que, para usar as palavras que ele mesmo usou, exportadas daqui do Brasil, né? Made in Brasil, estava sendo vítima de um golpe. E a partir disso sensibilizar uma parte daquele eleitorado muito fiel a ele. Há essas duas possibilidades, né? Acho que só a partir do momento em que houver uma definição de quem ele vai de fato enfrentar na eleição do ano que vem, de quem vai ser o candidato democrata, é que a gente vai ter uma ideia, se é que ele não vai ser retirado do cargo, mas isso parece pouco provável agora. Mas só a partir do momento em que ele tiver adversário definido, é que a gente vai entender bem para que funcionou, se é que funcionou esse processo patrocinado pelos democratas na Câmara dos Representantes. Lembrando que agora tem a entrada do ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, na jogada, né? É uma novidade relevante. É, né? uma novidade mas relevante. Pelo que a gente vê de especialistas, é isso aí, né, Rafael? É muito mais eleição de 2020 do que o impeachment para decidir o futuro do Trump, né? Agora, é aquela história. A gente viu isso aqui, né? Em 2006. Vocês se lembram do George Bornhausen, ex-presidente do PFL, dizendo, não, deixa o Lula sangrar no episódio do Mensalão, que fica mais fácil vencê-lo em 2006. Não aconteceu. A mesma E aí coisa deu em no que deu. 2014. Essa tese de deixar sangrar, não é? Até a eleição, ela é usada frequentemente. Pode funcionar, mas pode ser um absoluto tiro na água, como foi aqui em 2000. É claro que eu estou comparando coisas diferentes. Coisas diferentes. Mas é importante, a tese é a trunfo, mesma. né? A tese é a Porque, mesma, né? olha, eu vejo o seguinte, o trunfo maior do governo Trump, eu nem falo aqui da economia, mas é esse enfrentamento da China, que era uma pedra no calcanhar dos americanos.
Mais ou menos, viu, Zé Paulo? Porque a indústria americana, boa parte da indústria americana compra muito insumo da China, mas especialmente exporta muita coisa para lá. Muitas empresas americanas que já tinham se deslocado para a Ásia receberam um incentivo fiscal para vir, mas a produtividade na China certamente compensava a transferência para lá. Agora, a economia vai ser relevante, sim, no final das contas vai ser aí a cereja do bolo, porque a taxa de desemprego nos Estados Unidos, e não do desemprego informal, como a gente vê aqui no Brasil, mas emprego, a geração de emprego na indústria manufatureira, por exemplo, nos Estados Unidos, tem surpreendido todos os meses. A taxa de desemprego lá está em 13,5% ao ano, a menor taxa em 50 anos. Quer dizer, mesmo com os destemperos do Donald Trump, a economia americana está conseguindo seguir em frente. O juro lá, apesar de estar bem mais alto do que na Europa, que está negativo, a Europa está negativo, né? O juro nos Estados Unidos está entre 1,75 e 2, vai ficar nesse patamar por alguns meses. A gente vai saber disso, especialmente amanhã, depois da reunião do Comitê de Política Monetária de lá, e que vai sinalizar como vai atuar nos próximos meses, e isso vai manter investimento alto nos Estados Unidos. Então, você tem taxa de desemprego muito alta e você vai ter taxa de desemprego muito baixa e taxa de investimento muito alta nos próximos meses, no próximo ano. Isso pode sim ajudar muito, mesmo com os destemperos do Trump, a garantir a sua reeleição. Então, mas tudo isso, né, Thaís, é decorrente desse enfrentamento que ele impôs à China, né? A China também foi obrigada a ceder, coisa que não estava acontecendo. Agora, lá nos Estados Unidos tem uma divisão muito mais clara do que a gente tem no Brasil dos partidos, por nós termos dois partidos mais consolidados, o republicano e o democrata. Quem é republicano, com impeachment ou sem impeachment, no fim das contas, acaba migrando para o Trump. Porque tem a prévia, é uma guerra dentro do partido, mas depois os eleitores acabam se unindo. Os democratas, da mesma forma, né, também vão seguir. Os eleitores independentes é que vão ser... sem sombra de dúvida, um fiel da balança aí para a eleição do Trump no ano que vem lá nos Estados Unidos, né? Na Câmara, o processo deve acabar até o Natal. A tendência é que haja prosseguimento da ação. Lá nos Estados Unidos não é que nem no Brasil, então, passado o episódio da Câmara, o presidente não precisa se afastar, ele continua no cargo. E em janeiro nós vamos ter a discussão no Senado. Aí... a questão é praticamente fechada, é pró-Trump, e o processo de impeachment deve morrer, então, no começo do ano que vem, lá nos Estados Unidos.